vocês vão ser julgados de forma muito dura. E de fato, não sei se no slide seguinte mostra, hoje em dia existem só escombros daquela região. E até a cidade mesmo, há uma dificuldade de se identificar a localização verdadeira dela. Então, o que se tem é algumas pesquisas arqueológicas que começam a mostrar sinais da localização mais exata e de escombros que foram localizados por esses arqueólogos, de modo a identificar aquela cidade. Então, o último registro que eu conheço aqui é que esses pesquisadores acham que no ano de 360 e pouco, houve um grande terremoto naquela região, e nesse terremoto essa cidade realmente acabou sendo destruída, sobrando somente pedras sobre pedras, ficou caos, né? E até a dificuldade ao longo do tempo, né? Porque esses escombros vão ficando mais para baixo, e muitas vezes outras cidades são construídas por cima e tudo, então há uma dificuldade muito grande de identificar. Ainda que recentemente eles têm achado que localizaram essa cidade, Bethsaida, encontraram apetrechos próprios de pesca, de modo que eles acham que seja a cidade de Bethsaida. Então, realmente, o que Jesus disse até se cumpriu, né? Realmente, a cidade foi destruída, né? Ela não existe hoje como era naquela época, né? Só escombros. De modo que o que Jesus falou se cumpriu. Então, a gente tem que ter muito cuidado se tem alguma maldição da parte do Senhor. Quando Ele fala de julgamento, então é muito sério. A palavra de Deus, quando fala de julgamento, tem que ter cuidado, certo? Porque realmente Ele vai cumprir a sua palavra. Mas Ele fez muitas coisas lá naquela cidade. Muitos milagres foram feitos lá. Inclusive aquela multiplicação de pães e peixes era naquela região ali. Né? Então aqui a gente tem mais ou menos ali a questão da origem de André, da mesma forma como Pedro, e naquela mesma região ali de Cafarnaum também vinham os outros discípulos lá, como João, Tiago, que também eram pescadores. E aqui, na época de João Batista, ele fazia a sua pregação, ele batizava as pessoas que chegaram arrependidas, né? E tinha seus seguidores, seus discípulos, né? E quando Jesus aparece a João, então ele é desmascarado, né? Falando de máscara, né? Desmascarado. Aí João já identifica Jesus lá, né? Esse aí é o Cordeiro de Deus. Esse aí é aquele de que eu já falei para vocês. Então ele já pregava para os seus próprios discípulos, para aqueles que o seguiam. Isso era bem próprio naquela época. Você fala de discípulos também dos filósofos, né? de teólogos, etc. E João tinha das pessoas que o seguiam, que ele chamava para serem seus seguidores, seus aprendizes. E ele costumava dizer que viria o Messias. E ele dizia: olha, esse aí é aquele que eu falei para vocês. E que eu não sou digno sequer de, como um escravo, ir lá e apertar a sandália deles. Coisa própria de escravo, nem isso eu tenho dignidade para fazer diante dessa pessoa. E ele veio na forma humana, Jesus, né? Aparece lá na forma humana e ele diz: mas é esse aí. Eu sei, porque aquele que me enviou me deu toda a orientação para identificar todos os elementos necessários para eu identificar esses elementos se cumprirem. Então, no batismo que Jesus submeteu lá para ser apresentado ao povo de Israel, João percebeu o sinal, né, da voz do céu, da pomba, né, do Espírito Santo vindo no formato de pomba ali, etc. De maneira que esses discípulos que seguiam João começaram a ficar curiosos, né, percebendo as coisas. E, certo momento, né, quando depois que Jesus é batizado, aparece de novo naquela área onde ele batizava, porque ele, na verdade, João batizava aqui nessa região, já era mais para cá. Ele não ficava nessa região norte. O ministério de João era mais ao sul, certo? Então, nós encontramos
André, vindo lá de Betsaida e sendo um seguidor de João Batista aqui. Então observe também, quando a gente olha isso, né, a gente vê mais um item aí importante para pensar. Bom, de qualquer maneira, o fato é que quando Jesus aparece segunda vez, no dia seguinte após o batismo, novamente João aponta para Jesus, indicando para os discípulos dele, esse aí é o poder de Deus. Em outras palavras, é esse aí que vocês têm que seguir. Aqui o meu ministério já se cumpriu, não tenho mais nada, eu não vejo mais nada, porque aquele que me enviou, ele não disse mais nada depois que ele aparecesse. Que ele aparecesse, eu não tenho mais nada para fazer. Eu apenas deveria apontar para ele e acabou. João não tinha mais o que fazer. Eu acho que João ficou perdido agora. E agora, o que é que eu faço? Não tem mais nada. A única coisa que ele podia falar e repetir, é dizer: esse aí é o poder de Deus. Esse aí é o poder de Deus. Não tem mais nada para dizer. Acabou-se. Meu ministério se encerra. E aí, esses dois, que eram André, e fica subtendido aí pelo contexto que era João, seguiram Jesus. Agora, abandonaram o seu amigo João Batista? Não abandonaram, obedeceram. Realmente João Batista ficou como que perdendo já aquele grupo, né, que o seguia, que o acompanhava, que aprendia dele. E aí alguns já começaram a entender a mensagem de João, compreender a mensagem de João e realmente obedeceram a indicação que ele fez. Ele disse: esse aí é o poder de Deus. Aí agora o ministério de João começa a se esvaziar e aqueles dois discípulos, inclusive André, começa a seguir Jesus. Ainda não como discípulo, já foquei aqui em outros momentos, né? Não como discípulo ainda, né? Porque o discípulo é convidado, ele não se convida. Apesar de ter havido uma espécie de auto-convite, né? Que eles fizeram, né? Eles se aproximaram de Jesus após aquela indicação e eles disseram, aí Jesus olha para trás e diz: o que é que vocês querem? Aí ele diz: Senhor, onde é que, mestre, né? Vamos de mestre, né? Onde assistes? Onde é que o Senhor mora? Onde é que o Senhor vive? Então, a essa altura, Jesus estava onde? Na região sul, na região da Judéia, por ali, e tinha alguma residência ali, alugada ou não sei, onde ele vivia. E aqueles dois discípulos participaram com ele naquele momento. Que disse: olha, vem aqui, eu vou mostrar para vocês. Vim e ver a expressão que Jesus usa aqui, né? E eles se aproximam de Jesus, vão com ele até onde Jesus estava hospedado ou morando, e ali ficaram com ele. A Bíblia diz que isso aí já era ali mais ou menos hora décima quer dizer o quê? 6 da manhã é a primeira hora, mais 10, 16 horas, às 4 horas da tarde mais ou menos, e ficaram com Jesus até o pôr do sol mais, né? E ficaram com Jesus ali, conversando. Ninguém sabe que Jesus conversou com eles. O fato é que eles estiveram com Jesus algumas horas e isso foi uma coisa marcante para André, muito importante para André. Ele se autoconvidou, né? Para dizer: olha, só para se aproximar de Jesus. Ele não era discípulo. O discípulo é convidado, e só depois é que Jesus convida eles. Mas até então eles tinham interesse, até porque João, o Batista, indicou, né? Então vamos ver que ele é o Messias, vamos atrás dele, né? Conhecer, né? Mais na frente, já na Galileia, na região norte, lá perto já no mar da Galileia, aí sim, lá na frente, Jesus chama André e Pedro, que eram irmãos, eram pescadores e estavam lá lançando as redes lá no mar para pescar, e Jesus, passando no mar ali, vai e convida eles dois. Aí é quando eles são realmente chamados por Jesus, convidados pelo Mestre para serem seus discípulos. Aí a partir de então eles são chamados discípulos, eles são chamados a ser discípulos. Agora, e Jesus, o convite interessante, né? O convite de Jesus é: vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou fazer de vocês. Essa foi a promessa de Jesus: venham e eu vos farei pescadores de homens.
Então é interessante notar que a obra que Jesus realiza, a obra é dele. E ainda que esses pescadores fossem bem ignorantes, pessoas também simples, e vamos dizer assim, seriam os menos qualificados para executar essa tarefa, por quê? Porque não eram, outro texto que a gente viu acho que na semana passada, eram incultos, eles não tinham grande conhecimento, eles não tinham uma mente muito boa para aprender as coisas, eles tinham dificuldade, por isso que foram chamados diversas vezes por Jesus de nécios. Eles não eram muito inteligentes para as coisas, e eles eram medrosos de pouca fé. Então, se for juntar todas as qualificações, realmente eles não se enquadrariam naquele grupo que a gente escolheria, assim, não, vamos escolher uma equipe de ponta aqui, de primeira, para executar essa tarefa. Não, eles não seria escolhido por nós. Mas Jesus escolheu, porque ele prometeu que ele faria deles verdadeiros pescadores de homens. É ele que faria isso. E, com muita luta, muito trabalho, ele conseguiu fazer isso. Né? E o fato é esse, que ele chama e ele mesmo vai executar a obra. Qual foi a grande vantagem, o grande diferencial desses homens que eu sempre tenho ressaltado aqui? Eles aprenderam a chamar com Jesus. Só isso. Eu não sei nada, eu tenho pouca fé, eu não tenho coragem, eu sou medroso, eu tenho deficiência, e lá vai, mas eu vou seguir. Aí isso fez diferença. E Jesus, né, chega e vai e transforma aquela vida. Então a gente se dispõe para seguir o Senhor. Aí ele vai executar. Bom, antes disso aqui, falar do ato de André, eu achei que tivesse colocado um slide ali, mas não estou vendo. Mas me chama a atenção, vou trazer aqui, de volta aquele mapinha para ajudar, o fato de André ser pescador nessa região e estar vivendo aqui como um seguidor, não um seguidor simples, é um discípulo mesmo de João o Batista. Então ele vivia por aqui. Ele havia deixado certamente a pescaria, temporariamente ou não. Claro, eu acredito que temporário, por quê? Porque Jesus encontra eles lá na frente, um pouco mais na frente, lá na Galiléia, pescando, e chama eles dois. Então, temporariamente, ele desceu ou subiu para a região aqui, né, da Judéia, que é a região mais alta, e vem aqui, olha, vê o que é que João diz, e começa a seguir João. Então, André era um homem que, ainda que não tivesse uma fama muito grande, que a gente não tem uma fama muito grande dele aqui, mas era um homem preocupado com as coisas espirituais. Era um homem que pensava nas coisas espirituais. Ele tinha temor a Deus a ponto de buscar entender a palavra dele. Via o profeta João e foi lá para acompanhar, para ver, para aprender, porque ele tinha também, como muitos outros naquela época já tinham, uma expectativa acerca da vinda do Messias, a vinda do Cristo. E ele se interessou por isso. Quantas pessoas, né, também não têm esse interesse? E diante disso, ele abriu mão do trabalho que ele tinha, trabalho regular que ele tinha, que era de pescaria, pelo menos temporariamente, e foi lá para aprender a palavra de Deus e em busca de compreender realmente esse momento, essa expectativa que havia da vinda ou da chegada do Messias, que era esperado, que foi prometido, tem as profecias do Antigo Testamento que apontam para a vinda do Messias. E André abriu mão do trabalho dele, dos bens materiais, da profissão por um tempo, para buscar isso aí. Era importante para ele conhecer a Deus, era importante para ele ver o cumprimento das profecias, ver o cumprimento das promessas de Deus, era importante para ele o aspecto espiritual. É uma coisa que devemos aprender com ele também. Nossa vida não é só trabalho, não é só pescar, não é só lançar as redes, não é só consertar as redes, mas prioritariamente ouvir a palavra do Senhor. Ou, como a palavra diz, né? Buscar em primeiro lugar, como Jesus disse, né, o reino de Deus, e ele tinha interesse nisso. Então isso me chama a atenção, e
é uma lição para a gente refletir e pensar a nossa própria vida, né? Quando ele teve aquela conversa com Jesus, ele e João, antes de serem discípulos mesmo, né, quando eles se aproximam de Jesus, mediante aquele apontamento de João, dizendo que ele era o Cordeiro de Deus, então a preocupação dele, a atenção dele, o interesse dele nas profecias, nas promessas de Deus era tão grande que ele realmente seguiu o professor João Batista. E foi lá com Jesus e teve uma conversa que nós não conhecemos o teor dessa conversa, nós não temos o conteúdo dela, só que essa conversa foi tão importante, foi tão marcante, foi tão impressionante para André, que isso levou ele direto lá para falar com o seu irmão. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, lá em João 1,41, Simão, Pedro, o nome dele é Simão, né? O nome de Pedro foi dado por Jesus, né? Foi o sobrenome que Jesus deu. E ali ele disse a grande expressão, o grande interesse da nação era isso, ó, achar o Messias. Era a grande expectativa, era a realização do grande sonho de Israel naquela época, seria achar o Messias. Por várias razões. A gente já comentei aqui algumas expectativas que variavam entre os diversos grupos de Israel. E havia os sacerdotes, havia os fariseus, havia os publicanos, havia os zelotes, havia vários grupos ali, a nação era toda fatiada, né? Mas uma coisa era certa, esse povo todo vivia sob o domínio de Roma. E ali a maior expectativa, acredita-se que fosse, né, que eles serem libertados daquela opressão romana. Com certeza essa era uma das maiores expectativas, já que eles sofriam muito com os impostos, com aquela coisa toda, né? Então qual era o grande desejo deles? Era que o Messias chegasse e desse um chute naqueles romanos e expulsasse eles da terra deles, porque eles não gostavam dos romanos. Essa era uma grande expectativa. Outros aguardavam realmente a redenção, a salvação, né? Mas muitos não entendiam exatamente como se daria essa salvação. Se realmente ele iria morrer como cordeiro, isso é uma coisa difícil. Quem entendeu muito bem foi Simeão, quando Jesus foi apresentado, Ana, né, a profetisa Ana lá. Então, alguns. Nem a mãe de Jesus no início compreendeu bem o que significavam todas aquelas coisas. E, então era difícil entender, aceitar um Messias que morresse na cruz, humilhado, né, fraco, sem um exército, sem poderio nenhum. Era muito difícil. Mas havia alguns que aguardavam, tinham essa expectativa, esperavam, ansiavam por isso. Mas a nação toda desejava a libertação. E Jesus veio libertar, mas não simplesmente de Roma, mas libertar do pecado, do poder opressor do pecado. E realmente, primeira coisa que André faz, isso é de se destacar na vida de André, e isso vai demonstrando aí a maneira como ele pensava, o caráter dele, a maneira como ele imagina, olha para as coisas de Deus, e ele diz, achamos o Messias. Agora, tão pouco tempo que ele estava lá, teve com Jesus, e ele já conseguiu identificar que aquele de fato era o Messias. Incrível, né? Então, certamente, o ensino de João Batista foi um elemento importante. E depois aquela conversa que ele e João tiveram com ele, desde as 4 horas da tarde até não sei que horas, uma conversa que ficou misteriosa para nós, mas não sabemos o que, mas de fato trouxe certeza, trouxe convicção para André, de modo que ele prontamente foi lá ao seu irmão. Certamente o Simão, depois chamado por Jesus de Simão Pedro, era uma pessoa, vamos dizer, que nós conhecemos já, que era aquela pessoa líder por natureza, né? Cheio de não uma boa liderança logo no início, né? Mas aquela pessoa foita, impetuosa, precipitada, mas era uma pessoa que tomava alguma atitude. Ele não ficava lá parado, não ficava quieto num canto, na mesmice. Ele reagia diante de uma situação, ele rapidamente tomava uma providência, ainda que fosse precipitado, né? Mas ele agia rápido. Então, André, certamente, até
pela característica que nós observamos aqui na história toda, que ele não aparece como um grande líder, ele não aparece fazendo uma grande palestra, ele não aparece fazendo um milagre, não aparece fazendo grandes coisas, mas ele aparece chamando o irmão dele, avisando o irmão dele. Certamente ele tinha Pedro como o irmão mais velho, e que era, vamos dizer, de certa forma, um protetor, né? Normalmente você tem um irmão mais velho, você se sente mais protegido, você sente que tem alguém mais experiente na vida, e que pode lhe ajudar em alguma situação. É bom ter irmãos mais velhos, né? Eu não tive isso, mas quem teve sempre, quando tinha um bom irmão mais velho, sempre podia se confiar. Não, meu irmão estuda lá no céu, meu irmão, não sei o quê. As pessoas admiram, às vezes, o irmão mais velho, né? O irmão velho é admirado, muitas vezes. E Pedro era esse homem para André. E ele valorizou tanto isso que foi lá para falar: olha, nós achamos o Messias. Certamente Pedro também tinha uma expectativa a respeito do Messias. Então a primeira coisa que ele fala é: nós achamos o Messias. Venham ver. Venham ver. Então, André, a gente veio valorizando as pessoas, chamando o próprio irmão, né? Também, uma outra experiência que a gente vê de André é em relação àquele milagre que foi feito lá na região de Betsaida mesmo, lá em cima, lá no norte, na região do Mar da Galileia, quando as pessoas estavam lá, muita gente, né? Muita gente lá, e ficou tarde, era um lugar deserto, Jesus já tinha passado um tempo atendendo as multidões, e aí começou a se afastar para uma área mais deserta. Então essa área era lá em Betsaida, acho que eu não botei o texto aí, acho que João 6,9 disse que era lá em Betsaida, e era uma região que ficou um pouquinho mais afastada daquelas multidões, mas não teve jeito, as multidões foram seguindo lá, não deixaram de seguir Jesus. Foi difícil se livrar da multidão, eles estavam cansados, estavam exaustos, não podiam comer, não podiam parar para nada, fazer as coisas deles, em particular, não conseguiam. Aí Jesus chamou os dele, né, os discípulos dele, para um lugar mais afastado, lá perto de Betsaida, e ali eles foram descansar, né? Mas aí a multidão veio. E a multidão veio, foi se formando, e foi anoitecendo, a coisa foi se prolongando, e aí eles viram que o povo estava com fome. E agora, como é que vai alimentar esse povo? Aí a gente já sugeriu: Senhor, pede esse povo aí para cada um ir arranjar um lugar para ficar essa noite aí, para se hospedar e para comer alguma coisa, comprar alguma coisa no mercado para comer. Aí vem a resposta de Jesus, né? Dai-lhes vós mesmo de comer. Aí, pronto, a confusão começou na cabeça desses homens, né? Vocês que têm de alimentar eles. Então, aí eles fizeram cálculo, agora eles eram bons em matemática. De alguma maneira eles conseguiram fazer uma conta, eu acho que no texto lá dá para ver, e eles conseguiram calcular que para aquela multidão tinha que ter pelo menos 200 denários para gastar, para cada um ter um pedaço. Não era nem para eles ficarem absolutamente, vamos dizer, como é que chama? Bem satisfeitos, né? Bem fartos, né? Comeu tanto que não, era para cada um receber o seu pedaço. E 200 denários seria mais ou menos um salário para 200 pessoas, uma diária para 200 pessoas. 200 denários seria diária para 200 pessoas. Então imagine a quantidade de gente que tinha isso. Se o salário de 200 pessoas não seria suficiente para atender aquilo, como é que seria? Aí Jesus, o que vocês têm aí? Então eles verificam o que é que tem disponível lá. A única coisa que tinha disponível era um menino disponível. Não sei se realmente os outros não esconderam. De 5.000 homens, eu não acredito que só esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas quem abriu mão do que tinha lá na mão, ou na cestinha, ou na bolsa, lá na sacola do supermercado daquela época, né? Quem foi abrir mão foi esse menino. E André foi aquele que levou esse menino para Jesus dizer: olha, eu não consegui os 200 denários, mas eu consegui somente 5 pães e 2 peixes com esse menino aqui. Ó, a ordem foi dada por Jesus: vocês que devem dar de comer para eles.
Então, se foi dado, certamente André podia pensar, isso para a gente fazer, a gente tem que dar um jeito nesse negócio. E a gente não tem 200 denários para comprar um pão, e ainda que tivesse, tem que deixar o mercado aí oferecer esse pão todo para eles, né? E ele certamente sabia que Jesus, de alguma maneira, ia ter o que fazer, de alguma maneira. Eu não sei se ele acreditava no milagre, apenas ele atendeu ao chamado de Jesus. O que é que você tem aí? Nós conseguimos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Do mesmo jeito como ele chegou lá para Pedro e arrastou Pedro para apresentar Jesus, e realmente Pedro entendeu, já começou a entender quem era Jesus, porque quando ele aparece, ele já vai logo identificando Pedro. Olha, eu sei que você é Simão e você vai ser chamado Simão Pedro, vai ter um monte de Pedro também. Talvez ele não entendeu no início, né? O que é que significava aquilo. Depois ele foi entender. Mas André aparece lá com tranquilidade, apresentando uma pessoa com uma dádiva pequena para Jesus. Não sei se Jesus o que ele ia fazer, ele não sabia, mas é o que ele tinha. Ele disse: Senhor, eu só tenho isso e é isso que eu tenho, vou oferecer aqui. Os 200 denários não tem, o mercado é longe, não sei o que fazer, a única coisa que a gente tem é isso. O que é que o Senhor pode fazer, né? E ali ele aprende uma lição com Jesus daquilo que realmente é importante. O que é mais importante é eu lutar para conseguir muito para oferecer a Jesus o melhor, em quantidade suficiente para atender isso, aquilo, atender a 5.000 pessoas ali, mais mulheres e meninos, ou eu vou colocar aquilo que eu tenho, que mesmo sendo pouco, mas é o que eu tenho e eu vou oferecer. Aí Jesus dá essa lição para ele valoriza aquilo que é dado com sacrifício, que muitas vezes é sacrificial. Era tudo que esse menino tinha, o lanche dele todo estava em jogo ali. Não sei qual foi a sensação daquele rapaz na hora, né? Mas eles vão pegar os meus pães e peixinhos, já estou com fome aqui, como é que vai ser? Se eles tomarem isso aqui, mas ele até foi abrir mão, né? Disse: não, tudo bem, é para o mestre e para os seus discípulos, eu dou a prioridade para eles, né? E eu fico sem o lanche hoje, sem o meu jantar. Mas ele foi surpreendido, né? Não só 5 pães e 2 peixinhos, mas o quanto ele quisesse, estaria ali à disposição dele depois. Mas a verdade é que aquilo que se coloca diante do Senhor na nossa vida, quer seja pouco ou muito, depende muito da que representa. O exemplo maior é aquele caso do momento em que Jesus estava no templo, observando as pessoas que entravam no templo. E eles tinham um lugar onde eles colocavam as ofertas deles, no templo, no gasofilácio. E Jesus observava aquilo lá, estava olhando isso, observando o templo, se o templo é dele. Ele é o Senhor. E ele observava, e ele continua observando. Ele continua observando nossas vidas, o que é que nós fazemos com os nossos bens, com nossas vidas. Ele está observando tudo. E aí chega uma mulher, ele diz que é viúva, pobre, e bota 2 moedas. E os ricos que entravam colocavam realmente bem mais do que 2 moedas, bem mais. De modo que talvez eles entendessem que eles tinham privilégios maiores, mais sofisticados, mais altos, né? Mais elevados do que qualquer um mais pobre. Mas Jesus disse: essa mulher deu mais do que eles, ainda que tenha sido apenas 2 moedas, porque ela deu de modo sacrificial. Aquilo representou algo na vida dela. Aquilo fez falta para ela. Todas as palavras, ia fazer falta para ela. E para aqueles homens ricos, ele colocou sobra. Aquilo não fez menor diferença no que eles tinham, no patrimônio deles, nas coisas que eles tinham. Aquilo não fez diferença. E eu digo a vocês que ela deu mais do que eles. Então está aqui o segredo daquilo que a gente oferece a Jesus. Quer sejam bens materiais, ofertas, seja lá o que for, quer seja a nossa vida. O que é que eu entrego para o Senhor? Eu entrego a sobra ou entrego algo que é importante? Essa é a diferença aqui que ele vai avaliar. E ele está observando. Continua observando. Continua observando aquilo que nós oferecemos. Não, se sobrar tempo, eu
vou lá na igreja. Se sobrar tempo, eu faço isso em prol da obra do Senhor. Não, se sobrar algum dinheiro, eu vou ofertar para o Senhor. Não, se der certo, daqui a 30 anos eu vou servir ao Senhor, vou fazer alguma coisa. Tudo isso é observado por ele. Então, o que é que ele vai avaliar? A proporcionalidade, o quanto aquilo é sacrifício para você. Você está abrindo mão realmente de alguma coisa ou se você está colocando sobra para ele? É a sobra para Cristo, para Deus, ou é algo importante que vale? É o seu tempo bom, o seu tempo precioso que você dá a ele, ou é só se sobrar algum tempo? É algo do seu patrimônio que vai lhe fazer falta, mas eu tinha isso aqui importante para a obra do Senhor, para o Senhor? Ou não, se sobrar eu dou e beleza, vou ficar feliz, cumprir a minha obrigação e nada me faltará, né? Não vai faltar nada porque eu dei só a minha sobrinha ali, beleza. Tudo bem. Ele está avaliando tudo isso. Ele disse, um vai dar mais e o outro vai dar menos. Mas não é em quantidade, é a qualidade daquilo que se dá. Senhor, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu não tenho grande quantidade. Mas olha a obra que tem para ser feita. Olha a quantidade de coisas que ser feita. Mas é isso que ele tem para oferecer. É o que pode oferecer. Aí ele disse, está certo. E ali Jesus fez uma grande obra com aquilo. E ele continuou fazendo. Ele faz com coisas que são sacrifícios. Então, quando a pessoa vai fazer alguma coisa que é incômodo na mente dela para a obra, ela vai fazer. Eu recomendo não faça. Se você faz porque vai, esse negócio não dá certo, você vai para a bolsa do pastor, se for assim, não faça, porque isso está errado. Você já vai contribuir com uma atitude errada. Não faz isso, vai desconfiar, né? E a pessoa, isso vai fazer falta para mim, eu não vou ajudar, não vou fazer nada disso. O meu tempo é importante, eu vou fazer coisas mais importantes do que fazer essas coisas para o Senhor. Faz, porque realmente não vai ser valorizado por ele, não vai ter valor para Cristo. Né? E pequenas coisas, ele já coloca lá na história, lá para os Coríntios, né? Deus pega as coisas que são humildes e envergonha aquelas que são orgulhosas, né? É assim que ele faz. Aí o exemplo que Paulo cita lá para os Coríntios, para exemplificar isso também, eles olham e ficam impressionados e falando para os Coríntios, né? Os Coríntios porque na região sul, a igreja realmente ficou muito, muito sofrida e muitos pobres lá na Judéia do sul. Então houve muita dificuldade no início da igreja, porque muitos foram saqueados, e havia muitos pobres, escravos, que chegavam na igreja, e havia muita pobreza e necessidade. Então os missionários conseguiam ofertas de outras igrejas que tinham alguma coisa mais, e levavam, por meio de mensageiros, né, para a Judéia, para ajudar as igrejas. E Corinto foi uma das igrejas que também Paulo pediu para ajudar os da Judéia. E eles, olha, o exemplo que eu tenho é o de Macedônia. As igrejas lá na Macedônia, as pessoas eram pobres, acho que eram mais pobres do que os da Judéia. Eles eram terrivelmente pobres. Mas sabe o que aconteceu? Uma coisa incrível. Eles lutaram, eles rogaram, eles pediram, clamaram para ajudar, mesmo sendo pobres daquele jeito. E a gente ficou impressionado. Então, se Paulo dissesse assim, eu disse para eles não ajudarem, porque eles já são pobres, eles precisam ajudar os outros lá. Fique com esse que vocês têm, não, a gente faz questão. Eles rogaram, eu com muita dificuldade, o apóstolo Paulo disse, que a gente teve de aceitar as ofertas da igreja. Então, são exemplos que ele cita lá, né? De que é pouco e que é submetido, se colocar diante do Senhor, independentemente de ser grande quantidade, que vai portar quanto isso foi sacrifício para a pessoa, e ele leva para Cristo. E ainda um exemplo dessa valorização que André tinha com as pessoas, e que sempre ele, apesar de não ter grandes habilidades aparentes, ele tinha uma característica bem própria dele, né? Que as pessoas confiavam nele. Ele, quando chegaram nessa região mais ao norte, lá, né? A pregação de Jesus, no início do ministério dele, foi concentrado muito nessa região da Galiléia. Chegaram pessoas da Grécia, né? Chegaram gregos lá,
nessa região aqui. E essas pessoas que vinham aqui da região da Grécia, né, que estavam para cá, chegaram para, certamente eram prosélitos, talvez, né, judeus, eram estrangeiros convertidos ao judaísmo, possivelmente, e que chegaram para alguns dos discípulos de Jesus e disseram: nós queremos ver Jesus. Nós temos interesse em conhecer esse Jesus. A gente tem ouvido muito falar dele. A fama dele correu por toda a Europa, está chegando em todo lugar. E a gente queria conhecer. Aí chegaram para um dos discípulos, chamado Filipe. Aí Filipe, a gente também vê que é uma pessoa também pouca expressão ali com os apóstolos. Quando a gente fala dos apóstolos, a gente vê pessoas mais que se destacam mais. Primeiro, Pedro, com certeza Pedro é o que se destaca mais em todos eles. Depois a gente vê João, vê Mateus, são pessoas que se destacam. Aí depois dele, outro destaque que é bem conhecido, que é um conhecimento já negativo, né, que é de Judas Iscariotes. Esse é famoso pela traição. Mas os outros? Você lembra de algum nome de outro discípulo? Bartolomeu, mas o que é que você lembra? Né? Outro famoso também pela falta de fé dele. Tomé. É famoso por isso também, né? Aí os outros, mas são 12. Então a gente não vê grandes destaques, quem pregou lá no dia de Pentecostes, Pedro. Quem abriu as portas para os judeus, para os samaritanos, para os gentios, Pedro. Jesus disse que ele ia dar as chaves, né? Estava ali as chaves, ele abriu tudo. Mas era ele que estava lá no destaque. Agora, o André nem tanto, mas uma coisa parece que os discípulos entendiam, que ele se aproximava de Jesus de um jeito especial, conseguia de uma maneira habilidosa se aproximar de Jesus, levar a ele alguma coisa, de um modo, e ele fazia parte do grupo dos 4 que ficavam mais próximos, tinha Pedro, João, Tiago, e André de vez em quando aparece nesse grupo ali, não em todas as ocasiões, mas estava ali, naquele grupo dos 4, e aí Filipe já não fazia parte desse grupo, não era tão próximo, já ficava um pouquinho, era um discípulo de Jesus, mas não vivia tão próximo ali, tão colado nele, com uma comunicação maior do que esses outros. E André, parece que eles entendiam que era um camarada mais próximo, conseguia chegar com Jesus na conversa e apresentar alguma coisa a ele. Aí Filipe chega, chama André, aí leva os gregos, André vai com Filipe, leva a Jesus para Jesus falar com eles. Aí Jesus imediatamente fala, né, algumas palavras, não diretamente para eles, mas de maneira geral, mas que era uma lição também que serviria para os gregos, para todos os estrangeiros, né? Então foi importante também André levar essas pessoas. Então um homem que conseguia levar as pessoas até Cristo de forma simples, habilidosa, né? Levar um intercessor, um intermediário, né? Você pode não saber fazer tudo, mas pode saber alguma coisa, ou desenvolver alguma habilidade que possa ser útil no reino de Deus, que possa ter utilidade na obra do Senhor. Os 12, não eram 12 que tinham que fazer tudo, todas as coisas do mesmo jeito. Não, alguns tinham mais habilidade para umas coisas, outros tinham outras habilidades para outras coisas, de modo que tudo isso serviu. Pedro não podia fazer tudo, mas André podia ser aquele camarada que estava lá pronto para catar, receber pessoas e levar ao Senhor. Eu não sei falar muito com esse pessoal, mas eu sei levar para quem é o Senhor. E a gente pode aprender isso com eles também. Oportunidade a gente tem para levar pessoas até Cristo, para mostrar Cristo para eles, para mostrar a salvação que vem por meio do Senhor Jesus, né? Mostrar que Ele é o Salvador. A gente pode desenvolver esse tipo de habilidade com André. Não precisa que os holofotes estejam o tempo todo sobre a gente. A maioria dos discípulos não tinha seus holofotes focando neles. André era um desses. Agora Pedro, certamente. Agora também lembra o seguinte: Pedro se arvorava com tudo, ele era impetuoso, tomava decisões precipitadas, mas também apanhou pra caramba, né? Sofreu só com essas coisas, teve de aprender. Então, quando se tem mais holofotes, quando se tem mais responsabilidades que chamam mais atenção, que são maiores, de ensino,
isso também tem maior rigor no julgamento, na avaliação, com certeza. Por isso, lá na frente, o livro de Hebreus, não, Tiago, eles cuidado para quem quer ser muito mestre por aí, porque o rigor do julgamento, na avaliação, é bem mais forte, é bem maior. Então, Pedro sofreu mais, porque também o holofote era maior em cima dele. André talvez nem tanto, mas ele não tinha tanto holofote em cima dele. Mas ele desenvolvia aquela habilidade de se aproximar do Senhor, de levar pessoas próximas para se aproximar dele. Isso é uma habilidade boa, bonita, legal de se fazer. Mesmo sem muita fama, não precisa de grande fama. E ele não se preocupou com isso. A gente não vê André se preocupando. Eita, meu irmão, eu fui chamar ele, fui inventar de chamar ele, e ele se tornou mais líder do que eu, mais importante no grupo do que eu. Se bem que Jesus reclamava com ele, né? Jesus dizendo, eu vou morrer, daqui eu vou ser levado, eu vou sofrer, e ele lá, quem vai ser o maior? Pedro é o maior, fulano é o maior, quem é o melhor, quem é que vai estar numa posição? E Jesus reclamou com eles. Essa preocupação de quem é maior, quem é menor. Mas André não se preocupou com isso. André levou o irmão dele, que tinha um potencial muito grande, caso desenvolvido de forma adequada, de ser um grande líder. E foi. Jesus disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homem de feitos. Né? E Pedro, apesar de muito sofrimento, com muita luta, ele aprendeu. A gente olha o histórico depois, né? A gente vê como ele mudou, como houve transformação. E assim o Senhor faz. Quando se leva a Jesus, ele faz a transformação. A gente precisa aprender a chegar mais perto de Jesus. Porque nós temos muitas coisas para serem mudadas em nós. E precisamos se aproximar mais dele, nos aproximar mais dele, para que ele nos transforme. Ele fez isso com todos eles. E toda pessoa que André levava tinha uma transformação. Né? Levou os gregos lá, e aqui já foi um prenúncio, né, sobre a pregação do Evangelho para todo mundo. Aqueles gregos foram beneficiados com isso. Aquele menino foi abençoado de uma forma impressionante. Ele não imaginou o que aconteceria com o que ele levava, né, com ele, com as pessoas ali, com aquele cestinho de pão e peixe que ele levou lá e foi apresentado a Jesus. Ele não tem ideia, não sei, queria ver se tinha algum histórico desse menino ali lá na frente, não sei se eles têm alguma coisa. O que aconteceu? Isso nunca saiu da cabeça desse menino. O que aconteceu ali com o lanche dele. E assim as pessoas são transformadas quando se chegam ao Senhor. Que a gente seja André da vida, né? A gente aproximar o outro e a gente mesmo ser do grupo que está bem próximo do Senhor. Mesmo jeito como no exemplo lá de Marta, de Maria, né? Maria tomou a decisão certa de ficar colada do Senhor para ouvir, para aprender, para se aproximar. Né? E isso foi elogiado por Jesus. Quando se aproxima dele, toma a decisão certa de chegar e se aproximar dele, é elogiado e recebe recompensa. Né? Deus nos abençoe, nos ajude a compreender mais esses exemplos, né? Desses discípulos. Não precisamos ser famosos, não precisamos ser os melhores, mas precisamos achar aquilo que dá certo no reino de Deus, a nossa contribuição no reino, a nossa participação no reino. E não precisa ter inveja dos outros, a gente precisa cooperar com os outros. E André fez isso. Deus nos abençoe. Mas Deus, somos gratos pela sua bondade em nossas vidas, agradecemos pela sua palavra que nos ensina, nos mostra o caminho, que fortaleça a nossa fé, nos ajuda a compreender a tua vontade cada dia em nossas vidas. Sobre a necessidade do teu povo, livrando-nos de todo mal, em nome de Jesus. Nós vamos terminar esse momento aqui. E possamos realmente guardar a palavra do Senhor em nossos corações, possamos ser Andrés na vida de outros. Né? Tem uma música que diz assim: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos. A gente vai terminar cantando essa música, agradecendo ao Senhor, né, por esse momento maravilhoso na presença dele. Tem uma amiga que chegou aqui, a pouquinho, né? Seja bem-vinda. Pensei que fosse as 20 horas, mas não é nas quartas, né? É fácil. Nossa, é verdade. Até vou dizer.
quarta-feira, o curso começa às 20 e aos domingos e sábados, que nós temos programação sábado que vem, programação com mulheres e homens, culto de homens e culto de mulheres, às 18 horas. Sábado e domingo, 18 horas, quarta-feira, 20 horas. Seja bem-vindo. Vamos cantar essa música. Próximo domingo a gente vai fazer A ceia. Isso. Teremos a nossa ceia. E vamos cantar Tudo Vem de Ti, Senhor. Se você puder ficar em pé, para gente. Thank